Olá, 8h16 da noite, o horário da nossa live, e o tema hoje é sob pressão. Você trabalha sob pressão? Como que você reage sob pressão? Como que você lida com a pressão do dia a dia? É sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, vamos aguardar uns minutos até as pessoas começarem a entrar. Neto, Dilson, muito obrigado, muito boa noite. Thaís, muito boa noite. Lembrando que clicar no coraçãozinho ajuda aí o Instagram a integrar. E no aviãozinho você manda para alguém que queira participar aí com a gente, tá? Então, repetindo, hoje o tema é sob pressão. Ainda mais nessa pandemia aí, tem muita gente sob pressão, né? Só esperar mais um tempinho para ver se mais algumas pessoas entram, podem acompanhar. E lembrando que a live depois fica gravada lá no Instagram. Você pode tanto assistir quanto você pode compartilhar com alguém que se achar o assunto interessante, né? Boa noite para quem está chegando. E ainda está entrando mensagem aqui no meio da minha live. Espero que não apareça aí para vocês. Mas já descartei. Sandra Luiz, boa noite. Melissa, boa noite. E o tema hoje é sob pressão. Como que você reage sob pressão? E tem solução para isso, será? Né? Será que tem solução? Então vamos lá. Tem uma série que está passando na Globo, né, com esse título, Sob Pressão. É a série de cada temporada eles mudam o hospital, né, mas a equipe é basicamente a mesma. Mas eles mostram o dia a dia de um hospital sem recursos. Como que é tratar, como que é diagnosticar, fazer cirurgias sem o ferramental, sem os recursos ideais, às vezes até sem os profissionais ideais. Eu gosto, é bem legal, é tenso, mas eu acho que o pessoal trabalha muito bem. Eu já assisti as 2 primeiras temporadas, eu assisti aquela que teve a introdução aí da pandemia, do Covid. Essa última temporada eu ainda não assisti. Eu sei que ela está passando por capítulos na TV aberta, mas depois eu pego no Globoplay e vou assistir, né? Durante os cursos de liderança e em alguns outros cursos, eu aplico um teste que é para a pessoa saber se ela trabalha sob pressão, como que ela reage sob pressão. E é bem legal esse teste, gente. Ele chega a ser engraçado. E agora eu vou explicar aqui na live. Dependendo da audiência da live, eu não vou poder mais usar o teste no curso, porque as pessoas vão ficar sabendo, né? E a audiência nunca é só aqui da live, depois que ela fica lá gravada, muita gente entra para ver. Mas o teste é mais ou menos assim. Eu coloco eu entrego uma folha e eu aviso que as pessoas têm 3 minutos para resolver tudo que está na folha. E aí eu até brinco, olha, tem umas tarefas aí, vai mandar plantar bananeira, vai mandar tirar a roupa e tal, o pessoal vai ficando meio, nossa, o que será que tem? E não vira a folha. Aí quando vira a folha, tem lá a primeira questão é coloque o seu nome, né? E a segunda questão tá assim, leia tudo antes de começar a resolver as demais. E aí tem uma série de coisas no meio, manda ficar em pé, contar até 10, tem algumas atividades ali, vários itens, né? E quando você chega lá no item número 15, está escrito assim, agora que você leu tudo, não faça nada e vire a folha de cabeça para baixo. Simplesmente assim. Durante a aplicação do teste, a pressão que eu coloco é o tempo, né?
Eu já aviso, eu falo, olha, a cada 30 segundos eu vou avisar, e tem só 3 minutos. Mas a malandragem está em não contar o tempo da maneira certa. Então, quando dá 20 segundos, eu grito. 30 segundos, a pessoa, nossa, está andando rápido, né? Aí deu ali 30 segundos, eu falo 1 minuto. E aí a pessoa, às vezes, é nisso que ela desiste de ler tudo e começa a resolver. E aí é muito engraçado, porque quando ela chega lá na última, ela viu que ela fez um monte de coisa que não era para fazer nada, né? Esse é um teste que eu aplico já há bastante tempo. A gente dá muita risada, porque quem está aplicando, a gente começa a dar risada, você não aguenta, que você vê a pessoa fica de pé, aí tem uma hora que ela fala assim, ela tem que ler em voz alta, né? Eu fui o primeiro a chegar neste ponto e mereço uma medalha. Então, aí as pessoas começam a falar, aí o outro entra, aí eu fui o primeiro, eu falei, não, você foi o segundo, né? Mas esse é um teste, e no final das contas, a moral da história, dessa dinâmica, ela mostra que mesmo sob pressão, você não deve mudar o seu ritmo de trabalho. Não deixe a pressão alterar o seu ritmo e o seu método de trabalho. Porque se a pessoa continuasse lendo, como foi dada a instrução inicial, ela ia chegar lá na 15ª questão e ia perceber que não era para ter feito nada daquilo que estava ali para cima. Esse é um teste que eu aplico já há muitos anos nas aulas, principalmente nos cursos de liderança, para mostrar para a pessoa como ela reage sob pressão. Raras são as pessoas que fazem da maneira correta, né? Isso aí, nos dias de hoje as pessoas têm preguiça de ler tudo. É a tal da pressão, a pressão do tempo. Nós vamos falar hoje aqui, tá? Antes de entrar nos temas profissionais, eu preciso lembrar que bullying é uma pressão, tá? Então os jovens, eles já convivem com a pressão da nota, que tem que tirar nota, tem que passar de ano, e os pais cobrando que a nota tem que ser boa, e professor cobrando, e às vezes ainda tem o bullying, né? Os colegas que ficam aí fazendo as brincadeiras, tirando sarro, de maneira bem pejorativa. Então isso traz uma pressão a mais para a criança e para o jovem, né? Por isso que você tem tanto profissional, tanto tema falando de bullying, né? De tempos em tempos esse tema bullying ele vem à tona e um monte de gente comentando, né? Bom, uma das consequências do trabalho sob pressão é a síndrome de burnout. Ok, a síndrome de burnout, eu nem sei se eu estou pronunciando certo, burnout ou burnout, mas essa síndrome tem uma explicação, inclusive um texto que o colega o Camargo me mandou, eu achei bem legal. Está escrito assim, síndrome de burnout, quando o trabalho consome a vida. Achei interessante isso. Quando o trabalho consome a vida. E aí você tem uns sintomas fáceis de diagnosticar. Ô Maurício, boa noite, obrigado aí pela presença. Você tem uns sintomas fáceis de diagnosticar se existe a possibilidade da presença dessa síndrome de burnout. Uma exaustão, o tempo todo a pessoa está exausta. Quando essa pessoa já não se identifica com o trabalho, ela já faz aquilo sem vontade, né? Sem uma motivação. E a sensação de que a sua capacidade profissional diminuiu. Quando a pessoa começa a achar que ela já não está produzindo o suficiente, vem aí uma sensação de incompetência, uma sensação de impotência, de incapacidade. Esses podem ser sinais dessa síndrome de burnout, porque quando a pessoa trabalha demais, muito tempo, muita pressão, muito atrás de resultado, e essa é uma das síndromes aí que a psicologia, a psicoterapia vem trabalhando e vem explicando recentemente.
Inclusive lá na empresa a gente fez aí a questão de 2 anos, a gente fez um teste com a equipe e graças a Deus todo mundo passou bem, passou tranquilo, né? Agora eu vou falar os tipos de pressão. Quais são os tipos de pressão que você pode sofrer? Bom, o primeiro é tempo. O tempo é uma pressão. O tempo sempre está te pressionando, né? E aí eu ouvia quando eu era jovem e depois quando fiquei velho eu passei a falar para os jovens, né? Não tenha pressa de fazer 18 anos. Não tem essa pressa. Porque a gente, antes de fazer os 18 anos, nossa, parece que demora tanto, né? Demora para chegar 18 anos. Aí tem aquela coisa, tirar carta. Hoje em dia o jovem nem quer mais carro. Eu vejo aqui as minhas filhas, uma nem liga para carro, a outra nem carta tirou. Mas eu sou de uma geração onde tinha essa coisa do tirar carta, de dirigir. Isso era extremamente importante. Eu quero fazer 18 anos, eu quero, e demora. Cara, quando você faz 18 anos, a partir dali começa a acelerar num grau, e eu vou te dizer, viu? Eu tô com 57. Parece que não sai o pé do acelerador, tá cada vez mais rápido. O tempo corre. E às vezes o tempo é um grande inimigo, ele bota muita pressão na gente. Você não tem tempo de fazer isso, você não tem tempo de fazer aquilo. Esse é um tipo de pressão que você sofre. Um outro tipo de pressão, principalmente no trabalho, falta de recursos. Você tem que entregar, você tem que buscar um resultado, você tem que fazer acontecer, mas não tem recurso. Falta verba, falta equipamento, falta espaço, falta gente, falta braço, falta tempo. Tempo é um recurso. Então, assim, a falta de recurso bota uma pressão em cima de você. Sim, eu falo sobre liderança, sim, eu falo bastante sobre vida profissional, mas tudo que a gente fala aqui se aplica também na sua vida pessoal, tá? O tempo para suas atividades pessoais, a falta de recurso para suas atividades pessoais. O próximo aqui, eu tenho um roteirinho, tá, gente? Sempre preparo um roteirinho e respeito as pessoas que participam aqui, que assistem a gente. Então tá aqui na minha frente, aqui na tela do notebook, meu roteirinho. Resultado. Resultado é um tipo de pressão. Tem que dar resultado, tem que conquistar resultado, tem que obter resultado. E a gente se cobra muito disso. Poxa, não estou conseguindo resultado. Outro tipo de pressão, insegurança. Eu estou inseguro. Não, eu acho que eu não consigo. E, não, isso não é para mim. Não, eu não tenho essa competência. A insegurança bota muita pressão. Eu me lembro de, inclusive, até aproveitar aí a presença do Maurício. Maurício foi a pessoa que me convidou para dar aula no Senac, né? Boa noite para quem está chegando, muito obrigado. A Beatriz, Edu está sempre aqui com a gente. Então eu me lembro que quando eu fui dar a primeira aula, o primeiro curso no Senac, cara, a perna tremia, os primeiros minutos a perna tremia. Eu preparei a aula, eu preparei o curso, eu tinha conhecimento suficiente, mas bateu uma insegurança. Até hoje, em alguns momentos, você tem muita insegurança. Eu, quando comecei com essa atividade aqui de colocar conteúdo na internet, meu Deus, eu começo a ver aqui, eu vejo a minha primeira live, eu vejo os primeiros vídeos que eu gravei no Instagram. Que dificuldade, né? O total, ninguém do outro lado aí da tela talvez não percebeu o total, mas eu tremia todo. Então a insegurança é um dos tipos de pressão que você sofre. Tempo, falta de recurso, resultado, insegurança. Dinheiro. Dinheiro é um tipo de pressão, gente? Dinheiro te pressiona? Ter ele não, né? Mas a falta dele, a falta do dinheiro te traz uma pressão enorme, né?
Outra coisa que te causa uma pressão, saúde. Saúde. Você saber que você não está bem, você saber que... e não estar bem mesmo para desenvolver alguma atividade, para trabalhar, a saúde é um dos fatores que podem te causar um tipo de pressão, né? E tem uma bem conhecida, o chefe. O chefe. Chefe bota pressão, não bota? Então, para quem leu O Príncipe de Maquiavel, sabe do estilo de chefiar pelo medo. O chefe que tem o chicote na mão, né? Vamos buscar produção, vamos botar medo na galera. Que inclusive é um tema que a gente fala bastante aqui no Instagram, fala nos meus cursos. Ter chefe é uma das piores coisas que pode acontecer, né? É bom que você tenha um líder, não um chefe. E aí o índice de demissão das pessoas, as pessoas se demitem dos chefes, não das empresas. Existe um índice muito alto, mais de 60% das pessoas, tem estatística da GV, mais de 60% das pessoas pedem demissão do chefe, não da empresa. Quando você vai perguntar, e a empresa? A empresa até que era beia, não, mas aquele chefe não dava. Tive que sair fora de lá. Então, eu elenquei aqui esses tipos de pressão que você sofre. Eu vou repetir. Tempo, falta de recurso, resultado, insegurança, dinheiro, saúde e o chefe, né? Então, esses aí são os principais pontos de pressão que você pode sofrer. Mas, Sérgio, como é que lida com isso? Desculpa, tem solução? Tem solução. Por exemplo, quando o tempo te causa pressão, como que você lida com isso? Organização. Se você for uma pessoa organizada, se você organizar suas tarefas, organizar o seu dia, organizar a sua semana, o tempo não vai te pressionar. Você está preparado para o tempo. Uma dica bem importante e quem me acompanha já me escutou eu falar isso muitas vezes, é parar de brincar de bombeiro. Para de brincar de bombeiro. Sabe, ficar apagando incêndio o tempo todo, isso é brincar de bombeiro. Então você já começa o seu dia apagando incêndio, é um monte de problema, né? Você precisa separar o urgente do importante. E isso precisa de uma organização, de um planejamento. Você precisa dimensionar o seu tempo. Comece trabalhando muito bem com uma agenda. Gente, olha, quando eu descobri essa agenda do Google, salvou minha vida. E é recente isso, tá? Eu usei muitos anos aquelas agendas de papel mesmo, né? E depois passei a fazer agenda em planilha de Excel. Mas de uns anos para cá comecei a usar essa agenda do Google, que me avisa, que me permite uma série de features, né? Uma série de ferramentas. Excelente, me ajuda muito. Eu coloco tudo na agenda do Google. Antes de dormir, eu reviso a agenda do dia seguinte, para não ficar acordando de sobressalto. Sabe aquela coisa que você acorda de madrugada e, meu Deus, amanhã acho que eu tenho alguma coisa, deixa eu ver. Não, então eu reviso a agenda do dia seguinte e quando eu acordo, eu olho a agenda e começo a seguir aquela agenda. Bom, esse é o meu método de lidar com o tempo. Essa é a minha maneira de me organizar. Isso tem me ajudado bastante. Então, gente, contra a pressão do tempo, organização. O outro tipo de pressão que eu falei que a gente sofre é a falta de recursos. Eu não tenho os recursos. Bom, eu venho de uma instituição, que é o Exército Brasileiro, aonde você recebe missão, mas não recebe recursos. É tipo assim, tem umas frases que a gente aprendeu no Exército, né? O mundo gira e o soldado se vira. Se vira, comandante. Se vira, tenente. Quantas vezes eu ouvi isso?
Ouvi no início da carreira, né? Depois que eu ouvi umas 10 vezes, parei de perguntar. Né? Parei de perguntar. Ó, o Maurício está comentando aqui que a pressão gera uma grande ansiedade. Sim, eu acredito que é um dos sintomas da pressão. Né? E um dos distúrbios que a pressão gera é a ansiedade. Mas então, não tem recurso. Se vira. Eu lembro muito bem que quando eu fui preparar a minha primeira aula no Exército, eu preparei, apresentei, mostrei para o capitão, para o comandante da companhia. Ó, tá aqui, preparei um mural. A gente fazia hoje em dia tem muito flip chart, mas a gente improvisava com umas folhas, com umas cartolinas, escrevia e preparava a aula. Falei, ó, tá tudo preparado, onde que é a minha sala de aula? O capitão deu uma risada, olhou para o pátio e falou, tá ali, ó, embaixo da árvore, ali você vai se proteger do sol. E protegia só o instrutor, a tropa no sol. Então, assim, a falta de recursos, gente, brincadeiras à parte, veja, que recursos que podem faltar? Dinheiro, trabalho, saúde. Então, existe uma coisa chamada zona de influência e zona de preocupação. Vou explicar rapidinho o que são essas zonas. Você precisa acomodar as suas tarefas nessas duas zonas, tá? E eu vou explicar isso com a ajuda do professor Stephen Covey, que foi o curso que eu fiz e é o curso que eu ministro. Ele é o autor daquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eu fiz a capacitação no Instituto Franklin Covey para poder dar esse curso. E dei esse curso durante muito tempo. Antes da pandemia, ele ainda estava valendo. Agora não tem mais curso nenhum presencial. Vai voltar, vai voltar. Então, assim, zona de influência e zona de preocupação. Você tem que colocar aquelas atividades que você tem gerência sobre elas, que você pode fazer alguma coisa com elas, que você na sua zona de influência. E coisas que você não tem o que fazer na zona de preocupação. Eu vou dar exemplo, vai ficar mais fácil. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro está na zona de influência ou na zona de preocupação? Né? Falta de dinheiro está na zona de influência, porque você tem algumas coisas que você pode fazer para ir atrás do dinheiro. Por exemplo, trabalhar. É um exemplo simples. Né? Ah, Sérgio, e a falta de trabalho? Então, falta de trabalho também está na sua zona de influência. Vai procurar trabalho. Na verdade, eu também já falo isso há muitos anos, né? As pessoas falam que no Brasil falta emprego, e aí eu concordo. Falta emprego mesmo, mas trabalho não falta. Falta emprego, mas trabalho não falta. Boa noite, Kátia. Boa noite, Sé. Então, assim, emprego falta. Aquela coisa, sabe? Carteira assinada, com todos os benefícios, que você tem horário para entrar, horário para sair, que você chega atrasado, sai mais cedo, enrola no horário do almoço, bate cartão, no final do mês recebe um salário. Isso está faltando. Agora, trabalho não falta, não. Eu moro aqui em São Paulo, aqui na região central, né? Numa ponta da Barra Funda, aqui quase Campos Elíseos. E aqui perto de casa tem o famoso Minhocão, o elevado Costa e Silva. Embaixo deste elevado virou moradia, né? O pessoal sem teto, os moradores de rua, dominam aquilo ali. Durante a pandemia aumentou muito. Então, quando a gente passa por ali, não tem jeito, você é abordado, todo mundo te pede dinheiro. Não tem jeito. Eu parei, eu fiz isso durante algum tempo, de tentar orientar as pessoas. Falou, olha, vai ali no Ceasa, inclusive tive colega que trabalhou lá em box do Ceasa e falava que falta mão de obra. Então, quando chegam as carretas no Ceasa, por volta de 3h30, 4 horas da manhã, precisa de gente para descarregar as carretas e não tem ajudante. E eles chegam a pagar R$50 por dia e trabalha umas 3 horas mais ou menos. É das 4 da manhã até as 7. E põe 50 conto no bolso. Eu já mandei um monte de gente para lá. Eu acho que não chegou ninguém. Então, assim, boa parte dessas pessoas fica esperando cair um emprego no colo. Não vai cair. Agora, trabalho tem.
Então o trabalho está na sua zona de influência. E o que é a zona de preocupação? Eu vou dizer coisas que estão na sua zona de preocupação, você vai entender. Chuva. Você consegue fazer alguma coisa com a chuva? Não consegue, né? Chuva, você não tem o que fazer. Então, chuva está na sua zona de preocupação. Ah, tá, poxa, vai alagar, vai atrapalhar, vai ter mais trânsito, preciso fechar a janela para não molhar dentro de casa, mas você não tem como parar a chuva. Você se preocupa com ela, mas ela não está na sua zona de influência. Você não influencia a chuva. Pandemia. Você tem o que fazer com a pandemia? Você tem que fazer com o Covid em você, né? Fazendo distanciamento social, usando máscara e tomando a vacina quando chegar a sua vez. Eu, graças a Deus, 2 doses já, hein? É torcer para não pegar essa variante Delta agora. Mas você tem como proteger a você, no máximo a sua família, do Covid. Mas você tem como fazer alguma coisa com a pandemia? Esse monte de baile, de festa clandestina, o povo transmitindo o vírus e depois enchendo as UTIs e transmitindo para um monte de gente no transporte público. Você pode ficar preocupado, mas você não tem o que fazer. Você cuida do seu e você depende do outro cuidar do dele, né? Outro exemplo de coisas que estão na sua zona de preocupação. Ah, o dólar subiu. O que você vai fazer com isso? Você consegue você frear o dólar? Não, mas o dólar subiu, aí sobe tudo, olha o preço, olha a inflação. Você não tem o que fazer com isso, entendeu? Então você precisa se preocupar com as coisas que estão na sua zona de influência. Separe as suas atividades, as suas tarefas por zona de influência e zona de preocupação. Assim você vai conseguir resolver essa falta de recursos. Resultado. Sérgio, você falou que resultado causa pressão. A falta de resultado causa pressão. E como que você lida com a falta de resultado? Método. Método. Procedimentos. Ritmo de trabalho. Repetição e hábito. Tive uma reunião hoje com o parceiro, com o Thiago, e a gente estava falando dos nossos resultados, né, de venda para a empresa lá, para a AG, para o meu call center. E a conclusão que nós chegamos é assim, a gente está fazendo tudo certo. E eu participo de um grupo do BNI, o criador do BNI é o Dr. Ivan Misner, é um americano, ele criou o BNI, Business Network International, que é um grupo de network internacional. Ele criou há 36 anos atrás. Uma das palestras dele que eu assisti, ele fala da mágica da repetição. Quando você sabe que você está fazendo certo, não é que não vai dar resultado. Não deu resultado ainda. Não deu resultado ainda. Persista, persevere. A mágica da repetição. Se você está fazendo a coisa certa, repita, continue. Mantenha o ritmo. Então, para você atingir resultado, método e procedimento. Mantenha o ritmo e a repetição até virar um hábito, ok? Insegurança. Como é que você lida com a insegurança? Com conhecimento. Vai atrás de conhecimento. A internet, nossa, a gente usa a internet para tanta coisa, as pessoas usam para tanta coisa. No final das contas, a internet foi inventada nas universidades lá inglesas e americanas para facilitar o intercâmbio entre professores universitários na troca de conhecimento. E ainda é o que a internet tem de melhor para você. A facilidade de buscar conhecimento. Na internet você aprende a fazer uma bomba. Tem tudo lá na internet. Tudo bem, tem um monte de falso profeta, né? Hoje em dia, até uma coisa que numa reunião de hoje a gente estava discutindo, a minha área de atuação é atendimento ao cliente. E hoje em dia todo mundo é CX, né? Tá cheio de CX. Diretor de CX, superintendente de CX. CX é o Customer Experience, a experiência do cliente. O pessoal cria os nomes e aí aparecem os profetas, tá cheio de gente. Todo mundo agora é CX. Veja, gente,
A internet tem conhecimento. Agora, cuidado só com os falsos profetas. Vai atrás, vê qual é o conteúdo que essa pessoa tem, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas fulano é um mar de conhecimento, mas é com 5 centímetros de profundidade. Não aprofunda. O resultado é imediato, mas não é duradouro. Então, gente, a internet está aí para trazer conhecimento. Toda vez que você tiver insegurança em alguma atividade, em alguma tarefa, vai atrás de conhecimento. O bom e velho método de falar com quem sabe mais que você é excelente. É excelente. Então, outra coisa que a internet ajuda, as redes sociais, tá cheio disso aqui, tá cheio de live, tá cheio de gente colocando conteúdo. Desde que você não siga um falso profeta, vá ver, vá aprender com quem sabe um pouco mais que você. Porque a gente está em pandemia. Depois volta ao normal. Cola na pessoa que sabe mais, aprenda com ele, pede conselho, seja humilde. O conhecimento elimina a sua insegurança. Sérgio, e a falta de dinheiro que traz pressão? Planejamento financeiro. Aqui em casa, minha filha mais velha, ela é fã da Natália Arcuri, que tem aquele canal Me Poupe. Ela fala que ela vai... Thaís, o que é que ela vai fazer mesmo? Como é que ela fala? Desfuder a nação. Ela fala que ela vai desfuder a nação. Essa é a missão de vida da Natália Arcuri. Vou desfuder a nação. Eu vou ensinar as pessoas de todos os níveis sociais a ter um planejamento financeiro, a saber lidar com o dinheiro. Que a gente não tem isso, na escola não ensina, aí os pais não sabem, não ensinam para os filhos, então a falta de dinheiro não é porque você ganha pouco dinheiro, é porque você gasta mais do que você ganha. Basicamente é isso. Não é, mas eu ganho pouco dinheiro. Faça um planejamento e faça aquele dinheiro dar. Se você já sabe que você vai ter tanto de entrada, a saída não pode ser mais do que aquilo. E eu fiz propaganda da Natália Arcuri, aí, do canal Me Poupe. Né? Saúde. Se a saúde é uma pressão, o que você pode fazer? Gente, tem uma frase assim que eu já ouvi, eu não lembro de quem, mas depois eu ouvi do meu médico. Ganhar muito dinheiro para gastar com a saúde. Eu, há uns, deixa eu ver quanto tempo, 10 anos atrás, já quase uns 10 anos mais ou menos, eu era sócio da loja virtual da World Tennis e eu fiquei sócio durante 3 anos e eu cuidava da operação, né? Tinha a sócia de capital, tinha o dono da marca, nós éramos em 3 sócios e eu era o sócio de trabalho. Pois bem, loja virtual, e-commerce. Comecei a não ter noites, comecei a não ter sábado, não ter domingo, passar carnaval lá dentro, atrapalhando o Natal da família, Ano Novo, não podia viajar. Bom, eu ganhei um diabetes, um estresse emocional, foi o gatilho de um diabetes. E aí um dos médicos que eu passei, ele falou, olha, que bom que você está ganhando bastante dinheiro, porque você vai gastar todo ele agora. Ele falou, e tem mais, né? Se você continuar trabalhando e ganhando todo esse dinheiro, é bom, porque daqui a pouco você vai ter um funeral maravilhoso. Vai ter dinheiro para pagar. Então, gente, cuida da saúde. O professor Couve fala assim, afine o instrumento. Cuida primeiro de você. Quando você estiver bem, os em volta de você vão ficar bem também. Tá? E por último, eu falei aqui do chefe, né? O chefe que causa pressão. Quase não tem isso, né? O que eu faço, Sérgio? O meu chefe bota pressão demais. É o chicote o tempo todo. Bom, a Kátia colocou aqui, putz, é verdade, Kátia, se você não sabia dessa história, gente, Kátia é minha cunhada. Se você não sabia, foi isso. Eu acabei entregando a loja virtual, eu nem vendi nada da minha parte, eu entreguei, porque eu ia morrer se eu continuasse lá. Então eu saí e fiquei só com as aulas, palestras e a AG Call Center. E entreguei a loja virtual. Né? Então, voltando aqui, o chefe. Gente, existe um negócio chamado liderar para cima. Se você acompanhar os conteúdos que eu tenho postado no Instagram,
você vai ver algumas dicas de como liderar para cima. Aqui nessa live a gente não tem tempo. A minha proposta é fazer no máximo aí uns 40 minutos e já estou quase estourando já o meu tempo, né? Então, liderar para cima é ajudar para cima, é mostrar ao seu chefe que ele vai ter mais resultados se ele se transformar num líder. Você também pode assumir a liderança. Faça o seu papel e assuma a liderança. Esses dias eu gravei um vídeo, eu não vi ainda se o Lucas e o Camargo são a equipe por trás que tiveram a ideia da gente colocar conteúdo aqui na internet e eles que organizam aí todo esse conteúdo. Eu faço os vídeos, o Lucas edita e coloca. Eu acho que ele ainda não colocou o do Ayrton Senna, né? Mas eu pus um vídeo falando o seguinte, o Ayrton Senna, ele queria mudar as regras de segurança da Fórmula 1. No final das contas, ele acabou sendo vítima de uma falha, né, de uma peça que quebrou, e morreu por isso. Então, isso é a prova que ele tinha razão. Ele queria mudar as regras de segurança. Mas quem era ele? Né? Pois bem, a hora que ele assumiu a liderança, ele virou um multicampeão, passou a representar a vontade de todos os pilotos. Aí a FIA, né, que é a Federação Internacional de Automobilismo, passou a ouvir o Ayrton Senna. E ele conseguiu muitas mudanças que melhoraram muito a segurança do carro e com certeza salvaram muitas vidas. No final das contas acabou não salvando a dele, né? Mas ele com certeza ele salvou muitas vidas. Ele virou o líder e aí ele foi ouvido, né? Atualmente quem faz esse papel é o Lewis Hamilton. Ele é também multicampeão e todo mundo escuta o que ele fala. Então você tem aí, a minha filha é muito fã daquela menina, acho que é afegã, a Malala. A Malala é afegã? Não temos certeza, porque esse não está no meu roteiro, eu estou improvisando agora. Mas essa menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, alguns anos atrás, e voltou agora à tona, porque o Afeganistão foi de novo tomado pelo Talibã, e as mulheres lá agora perderam tudo que tinham ganho nos últimos 20 anos. Né? Mas essa Malala, ela é a voz das mulheres afegãs. Ela assumiu essa liderança. Então, quando você tem um chefe ruim, trabalha para pegar o lugar dele. Pronto, senta lá na cadeira e agora vai fazer a coisa certa. E existe ainda uma outra solução. Procura outro barco. Essa é uma outra historinha que eu sempre conto nos cursos de liderança. Veja, imagine que você está num barco furado. Eu estou nessa empresa, a empresa é ruim. Então você está num barco furado. Lá onde tem o furo, o espaço é pequeno. Então tem uma ou duas pessoas tentando consertar o furo do barco. O resto das pessoas precisa pegar um baldinho e ajudar a tirar água. Porque se você cruzar os braços e ficar reclamando, o seu peso vai fazer o barco afundar mais rápido. Então, quando você está num barco furado, você tem duas opções. Ou pega um baldinho e ajuda a tirar água, ou pula no mar e procura outro barco. Então, Sérgio, quando eu tenho um chefe ruim, eu saio fora, não sei se é a melhor alternativa e não sei quanto tempo. E não sei se você já tentou liderar para cima, já tentou assumir essa liderança. Mas se você vê que não tem jeito, eu já conversei com pessoas que estão 10, 15 anos, nossa, essa empresa é uma porcaria. Você encontra a pessoa depois de 10 anos, ele ainda está lá e ainda está reclamando. Pula no mar e procura outro barco. Se não vai ter jeito, faz alguma coisa. Está na sua zona de influência ter um bom trabalho. Não é zona de preocupação. Gente, por último eu quero falar para vocês o seguinte. A autopressão. A pessoa que se coloca pressão. Pessoa que faz uma cobrança dela mesma. Exige demais. Cobra demais. Essa autopressão, ela vira uma autossabotagem. Você cobra tanto de você que você vai ficar doente. E aí surgem essas síndromes aí, como eu falei, a que mais acontece
no local de trabalho essa síndrome de burnout. Mas aparecem as síndromes aí de pânico, ansiedade, como falou aqui o Maurício. Isso é uma autossabotagem, porque você está com uma autopressão. Você se cobra demais. Se você usar essa dica de separar as coisas em zona de influência e zona de preocupação, olha só, luto infinito. Esse é um tema polêmico. Sabe, luto infinito? Morreu uma pessoa querida, um ente muito próximo, e você fica triste, claro, todo mundo fica triste. Mas se você ficar com aquele luto infinito, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você naquela tristeza profunda, aquela melancolia, aquela coisa te jogando para o fundo, Nossa Senhora, está colocando culpa no morto. Se é que tem uma outra vida, a pessoa lá de cima está olhando e falando, não era isso que eu queria de você. Por favor, desapega de mim e vai viver sua vida. É uma tal de autopressão e autossabotagem. Bom, gente, eu estourei meu tempo. Então, assim, um resuminho bem rápido. Hoje eu falei o tema foi sobre pressão, mais basicamente falando mais na prática, sobre trabalho sob pressão. E aí eu falei para vocês os tipos de pressão que você pode sofrer, que é o tempo, falta de recursos, falta de resultado, insegurança, falta de dinheiro, saúde e o chefe. E as dicas para você lutar contra esses tipos de pressão. Seja mais organizado, separe as coisas entre zona de influência e zona de preocupação. Crie métodos e procedimentos de trabalho. E se você está no caminho certo, mantenha o ritmo, persista, persevere. Vá atrás de conhecimento. Faça um planejamento financeiro. Cuide da sua saúde para não gastar depois o dinheiro que você ganhou com a saúde. Lidere para cima, ajude o seu chefe ou assuma o lugar dele, ou então vai procurar um líder. E cuidado com a autossabotagem. Ok? A live fica gravada. Eu não consigo responder todo mundo aqui. Então, quem quiser, depois entra no Instagram, vai nos comentários da live, coloca alguma pergunta e a gente responde. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Sérgio Oias, eu falo de liderança e até a próxima.